Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Franquia Cast, esse que é o maior podcast de franquias. A gente fala muito de empreendedorismo, de negócios, e hoje eu tô com uma convidada super especial. Já faz tempo que eu queria trazê-la aqui, mas agora que o Franquia Cast está instalado em São Paulo, a gente teve condições de trazer ela rapidinho, puxar ela aqui. Tranquei a sala, já botei ela aqui dentro, mas a gente só vai sair agora se a gente realmente conseguir extrair o melhor de você hoje. Tô aqui com essa mulher que é uma empreendedora incrível, uma mega influenciadora, uma Shark, já na terceira temporada do Shark, não sei se tá indo pra quarta ou pra terceira. Quarta. Indo pra quarta temporada. Ela que é cofundadora da Atom, uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores, já investiu em mais de 40 empresas do Shark Tank, também é CEO e fundadora do Êxito, Instituto Êxito. Eu não sou CEO lá eu sou sócia fundadora do Instituto Êxito e do Êxito Woman. Êxito Ladies. Êxito Ladies. Muito legal. Carol, seja muito bem-vinda no Franquia Cast. Muito obrigada pelo convite. Vi que estudou direitinho aqui. Também a gente se conhece há bastante tempo, né, Rafa? É um prazer estar aqui com você. A pessoa mais animada da rede social, com certeza. Eu dou tanta risada com seus vídeos. Mas tu também gosta, né, Carol? Tu gosta de fazer uma gracinha. Poxa, agora que, né, veio essa onda com o TikTok, eu acho que a rede social ficou mais leve, né? E permitiu que os empreendedores se soltassem um pouco mais. A gente, muito sério, né? E eu venho do mercado muito sério, que é o mercado financeiro, né? Muito tradicional, todo mundo muito formal. Então, acho que a rede social também ajudou a gente ser um pouco mais nós mesmos, né? Sim. E você se sente assim bem sendo você na rede social hoje? Eu imagino que no começo você deve ter recebido várias críticas, mas hoje você se destaca também, né? Nesse quesito da autenticidade. Você sabe que, eu acho que quando eu comecei a fazer, né, até brincar com imitações que tem, o TikTok permite isso, né, que você use a outra voz, no Instagram, fazer algumas dancinhas e tudo mais, pelo contrário, teve, assim, uma onda muito positiva, né, de pessoas elogiando, falando, nossa, eu achei que você era muito mais séria, eu achei que você era brava. Sim. E muita gente que me conheceu através do Shark acha que eu sou super brava, porque o Shark passa isso, né, afinal, chama Shark Tank, vamos lembrar que não é golfinho tank, então, ou seja, a gente tem ali as perguntas, e é um programa, ele acaba sendo editado, então ninguém fica colocando eu lá dando risadinha, eu sorrindo. Até que, assim, tem uma piada ou outra e tal, mas... Essas últimas temporadas eu acho que estão mais, assim, né? Mas o programa, tradicionalmente, ele é mais, assim, com uma cara muito mais brava, mais séria, né? Sim. Afinal, o empreendedor tem que dar o melhor dele lá pra convencer a gente. Poxa, a oportunidade que o cara tá tendo, ou a pessoa tá tendo. Então, acho que é muito importante falar isso. E daí as pessoas foram me conhecendo e esses videozinhos me ajudaram a mostrar mais o que eu sou de verdade. Sou uma pessoa que gosta de chegar dando bom dia pra todo mundo, causando e tudo mais. Sim. Que tem prazer realmente pela vida, né? Eu acho muito legal. A última palestra que eu vi tu chegou cantando Coldplay, dançando, batendo palma. Eu adoro. A galera também animando a galera lá na plateia. Isso quando eu não ensino a galera a fazer a dancinha do Shark, que é a dancinha do TikTok, ó. Tu ensina a galera a fazer isso? Faço no palco, aquele milhares de pessoas de pé junto fazendo. Não, é muito legal. Então assim, e você tira um pouco a pessoa da zona de conforto, né? Tem muita gente que nunca fez uma dancinha na vida, que tem um preconceito. E, gente, dançar é vida, música é vida. Né? Não tem... E a gente se diverte, física quântica, né, você vibra em outra frequência. Total, mas assim, a gente se diverte muito, né? Porque, cara, seria tão triste a gente viver no mundo dos negócios se a gente só falasse de coisas sérias, se a gente só ficasse ali em reuniões sérias. Eu particularmente gosto muito, assim, é um momento legal. Sim. Agora que eu tô afastado do escritório, eu sinto muito falta, sabe? De estar com a turma, de ter eu imagino, porque você... E eles devem estar sentindo sua falta também, né? Porque você é o bagunceiro, né? Já ficou claro ali. Já ficou claro, eu gosto da bagunça. E quem não é bagunceiro, como que convive na tua empresa? Então, fica com um fonezinho aqui, às vezes escuta, se a gente não cutuca assim, vem que agora tu tem que participar. Porque a gente faz todo mundo no escritório participar, né, aqui dos vídeos, das redes sociais, etc. E assim, tem muita gente que no começo, não, eu não vou, eu não quero aparecer, não sei o quê, depois vai se soltando, depois se vai entrando no clima, né. Isso fala muito sobre a cultura da empresa, né, então, ou seja, e também você ser muito real com você mesmo, tipo, eu não gosto disso, eu gosto de um ambiente fechado, sério, não quero dancinha do meu lado, tá tudo certo, é seu perfil, mas daí você tem que encontrar uma empresa que combina com isso. Agora você vai encontrar uns founders malucos, né? Gente que gosta de dançar. Vai ser difícil você ficar parado. Imagina, numa mesa de pedido de demissão. Por que você tá querendo sair da empresa? Não, porque eu não quero fazer dancinha. Algum dia isso vai chegar, tá ligado? Algum dia esse momento vai chegar. Mas, vamos falar de negócio. Vamos lá. Você que é uma mega investidora, tua empresa é uma mesa de trader, né? Fala só um pouquinho rapidinho da Atom, porque eu quero aproveitar o teu tempo aqui pra gente falar de business, das empresas que você investiu, tendência de mercado,
cultura. Vamos falar de alguns projetos que você falou aí pra mim antes dos bastidores aqui, né? Do Shark School. Do Shark School, claro. Então, quero escutar tudo isso, mas fala um pouquinho dessa tua trajetória dentro do mercado, como investidora, com a Atom, até chegar no Shark pra gente emendar. Perfeito. Bom, eu tô no mercado financeiro há 18 anos só, né? Então, primeiro ano de faculdade, conheci a Bolsa de Valores, eu ia fazer moda. Aí eu fui fazer administração de empresa para montar uma empresa de moda. E daí eu conheci a Bolsa de Valores através do meu irmão. O professor dele de economia apresentou para ele, professor Gentil. Eu brinco que fez a gentileza de apresentar para ele a Bolsa de Valores, e a gente é muito unido. E daí ele me apresentou e, assim, como todo mundo, no primeiro momento eu achei que não era para mim. Que esse negócio de um monte de gráfico e tudo mais. E daí vi que era mais fácil do que as pessoas vendiam. Sim. Então era basicamente comprar barato e vender caro. O que a gente faz todos os dias ao longo da nossa vida, né? Então, ou seja, não era aquele bicho de 7 cabeças que todo mundo vendia. E de lá pra cá, eu senti a necessidade sempre de ter educacional. Então a gente já foi agente autônomo de investimentos, avançou para uma gestora, e daí que veio o projeto da Atom. A Atom, o que ela faz hoje? A gente resolve 2 problemas que eu tive lá atrás. O primeiro deles é o educacional. Não era didático. Todo mundo falava muito economês, muito financês, vai investir. Até o relatório de banco é complicado. Sim. Você não consegue nem entender. Putz, mas eu tô ganhando ou tô perdendo, né? Então, ou seja, quanto que eu tô pagando de taxa? Quanto que vai sobrar na última linha? Então, a gente sempre se preocupou muito com isso, né? Se incomodou com isso. Então, a gente montou um educacional, porque a gente queria contratar pessoas para operar o nosso dinheiro também. Isso, né, depois que a gente ganhou dinheiro. Então, no começo a gente não tinha grana, tinha cliente. Depois, quando a gente fez bastante dinheiro para os nossos clientes, a gente já tinha o nosso dinheiro, a gente queria mais pessoas operando o nosso dinheiro. Então, a Atom hoje, ela tem 2 braços. Ela tem uma tesouraria, que é igual ao banco. Você vai no banco, tem um monte de trader, um monte de gente operando. Sim. Olhando as oportunidades do mercado. A gente tem a mesma coisa. Para vocês, no caso. Só que só com o nosso dinheiro. Isso. Não tem dinheiro de cliente. Então, essa é a diferença do banco e da Atom. Então, e o que a gente faz? A gente contrata as pessoas para fazerem isso. Só que essas pessoas, elas podem ser qualquer pessoa. Pode ser o estudante, a dona de casa, o cara do Uber, qualquer pessoa, qualquer profissão pode fazer isso. Por quê? Porque como a gente não está lidando com o dinheiro de terceiros, de clientes, é só o nosso dinheiro, isso permite que a gente possa contratar quem a gente quiser. Não precisa ter uma certificação para isso. Aí o que a gente fez? Como a gente não encontrava trader, porque vamos lá, né, Rafa? Hoje no Brasil, depois de muito custo, tem 3% da população investindo na bolsa. Nos Estados Unidos são 56% já. Nossa senhora. E olha só, até 4 anos atrás tinha mais gente na cadeia do que na bolsa. É vergonhoso esse dado, né? Quando eu falo isso nas palestras, a galera até dá risada, não sei o que, mas me doem você falar isso. E daí o que aconteceu? Putz, se só tem 3% investindo na bolsa, imagina profissional do mercado. Quase ninguém. Então a gente precisou formar esses profissionais. Então a gente criou o educacional. Só que quando a gente criou o educacional, a gente criou pra nós. Pra gente contratar essas pessoas no final. A gente criou uma prova. Resolveu um problema de vocês, né? Exatamente. Aí a gente criou um processo seletivo, uma prova. Então as pessoas vão lá, operam com dinheiro de mentira, mas na bolsa de verdade. É um simulador, graças a Deus, né? Porque os primeiros testes era com dinheiro de verdade. E daí pra eu testar se o cara ia operar o meu dinheiro ou não, ele perdia meu dinheiro primeiro. Então, ou seja, era horrível, né? Eu ficava perdendo dinheiro até acertar o cara bom. Sim. Agora não, é um simulador que a gente desenvolveu pra gente poder colocar as metas ali. Eu brinco, é muito parecido com um videogame, cara. Você bateu uma meta, você tá dentro. Você estourou o limite, game over, tá fora. Então, o processo ficou muito mais, inclusive, meritocrático. Porque a pessoa pode fazer de qualquer lugar do mundo. Basta ter uma internet que a gente sabe que as pessoas têm, porque estão nos escutando aqui, elas têm. Então, ou seja, qualquer pessoa, ela pode fazer esse processo. E daí o que aconteceu? Quando a gente começou a intensificar o educacional, tem pessoas que querem aprender pra elas não querem trabalhar comigo. E tem pessoas que querem trabalhar com a gente, e tem pessoas que vão trabalhar em bancos, em corretoras, etc. A gente viu que o mercado demandava desse profissional. Que, na verdade, já tá faltando profissional pra tudo. Então, ou seja, a gente pegou e montou uma escola mesmo. A Atom é uma escola. A gente ensina as pessoas, não só mercado financeiro hoje. Então, hoje a gente ensina dentro do mercado financeiro o cara ser trader, o cara ser investidor. Ele pode ser também um analista, pode ser um broker, pode ser um compliance. Eu tô falando nomes aqui que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Um agente autônomo, mas são profissões dentro do mercado financeiro que são muito bem remuneradas. Então a gente tem uma escola do mercado financeiro. Só que daí veio outras coisas que a gente começou a ver que faltavam no mercado. Como programador, já tá faltando no mercado. Sim. Marketing digital nem se fala. Todos os tipos de profissional estão faltando no mercado. Empreendedores também. Bons empreendedores dentro do negócio. E daí que veio o convite pro Shark. Quando eu fui pro Shark, daí veio um outro olhar. E é até legal de falar isso, porque a gente tava falando de rede social.
A minha entrada no Shark, eu percebi uma coisa que eu não sabia, que as pessoas tinham um baita preconceito com as pessoas do mercado financeiro. É mesmo? Porque se você olhar os primeiros episódios, principalmente no YouTube, que dá pra você comentar, tem gente que escrevia assim, cara do mercado financeiro, o que ela entende de empresa? Quase nada, né? 400 empresas na bolsa, mais as empresas lá fora, etc. Então, ou seja, as pessoas achavam que quem era do mercado financeiro, muitas vezes os comentários ali, como se eu fosse, sei lá, uma pessoa que só ia pensar em números, em grana e que não tem coração, sabe? Tipo, um negócio meio assim. Existe esse estereótipo, né? Existe um pouquinho. Um pouquinho, bastante, assim. E eu fui percebendo isso. E daí foi muito legal, porque a minha entrada no Shark me permitiu também mostrar que as pessoas do mercado financeiro são iguais a qualquer pessoa, nós ganhamos dinheiro e a gente tá colocando na economia também. Então, ou seja, as empresas são capital aberto. São empresas, a gente não compra nuvem, a gente compra uma empresa. A empresa tem colaboradores, a empresa tem faturamento, ela tem lucro por trás. Então, o investidor profissional é uma pessoa que tá olhando negócios, tá olhando pessoas, sim. E daí, ali no Shark, eu tenho a oportunidade de realizar sonhos com o dinheiro que eu ganhei na bolsa. Então, olha como isso é maravilhoso. Você colocar o seu dinheiro para trabalhar, para realizar ações de outras pessoas, de outros empreendedores que têm essa vontade. E daí, minha entrada no Shark, você vê uma evolução, assim, dos comentários. E daí as pessoas, putz, que legal, pô, até um negócio super problemático que a Carol quer pegar. Eu fiquei até meio conhecido por isso, né? Tipo, quanto mais problemático o negócio, mais eu quero o desafio pra mim. Mas isso que eu ia perguntar, é pelo desafio porque você tem pena do empreendedor, ele fala, não, deixa eu pegar aqui pra te ajudar. Você sabe que no começo é muito difícil dar não, né? Porque a gente fica... Esse sentimento de pena, inclusive, é o pior que você pode ter por qualquer outro ser humano. Porque você já tá se colocando superior a ele. E não é real. Sim. Então, ou seja, o sentimento de dó, de pena, não é bom. Então, assim, isso no começo, né? Mas, poxa, eu queria ajudá-lo, né? Mas você tem que lembrar qual é o intuito do programa. Também é de dar exemplos. Educar. Exato. Se a pessoa que tá assistindo acha que a vida é assim, tipo, beleza, pega dinheiro a qualquer custo, o cara não tá preparado e mesmo assim ele vai receber um aporte. Sim. Você tá até iludindo as pessoas que estão assistindo. Total. Então, o nosso papel ali também é de selecionar as pessoas, sim, mas de mostrar que, poxa, você tem que fazer por merecer. Afinal, olha quantas pessoas gostariam de estar no teu lugar. Você tá ocupando uma vaga aqui. E você sabe que eu faço um terrorismo pós-Shark. Eu coloco todo mundo que eu investi no mesmo grupo do WhatsApp. E mesmo? No mesmo grupo do WhatsApp, eles se mentoram também. Eu criei uma aceleradora, um CSC, um centro de serviço compartilhado. Sim. Montei uma baita estrutura. Pós-Shark dá muito mais trabalho do que o programa. O programa é a parte mais fácil. Dúvida. Parte mais fácil. E lidar com pessoas diferentes que você nunca viu na vida. Eu acho que tinha que ter um programa assim, só pós-Shark, só pra gente ver o que acontece depois, né? Porque... Aguarde. Vai rolar? Queremos fazer isso dentro do Shark School. Então, da gente legal. Começar a contar os cases que aconteceram, o que acertaram, o que erraram e etc. E é muito curioso, né? Que assim, eu no primeiro dia que eu tenho reunião com eles, Rafa, eu falo assim, olha, você não tá só pegando o meu tempo e o meu dinheiro. Você está ocupando a vaga de uma pessoa que podia estar aqui no teu lugar, fazendo acontecer, empreendendo e fazendo esse país crescer. Então, dê valor para isso. Não é só pro dinheiro, não é só pelo meu tempo como Carol ou da minha equipe, mas é a pessoa que tá lá, que gostaria de estar no teu lugar. Olha quanta gente gostaria de ter essa oportunidade. Por isso que daí mudou a minha mentalidade. De falar, cara, sim, muitas vezes a gente fica sensibilizado com aquilo. Com aquela situação, com aquela pessoa, até com a história. A história é o que mais pega. A história mata todo mundo. É assim, eu brinco, né? Deveria ser proibido, porque daí a gente já fica, né, tudo... Putz. É verdade, mas assim, também tem que lembrar que esses nãos, essas dificuldades que a pessoa passou, criou quem ela é. E às vezes o que ela precisa naquele momento é tomar um não. Teve no Shark pessoas, teve uma sócia minha hoje atual, que eu dei não pra ela ali. Mas eu falei pra ela que eu ia ser embaixadora dela, né? Que é um movimento que chama Deixa Ela Treinar. É um movimento que apoia mulheres no esporte. E daí eu mentorei ela, igual eu mentoro todos os meus investidos, que eu coloquei grana também. Sim. E ela pivotou o negócio dela, me apresentou 3 vezes depois pitch, até ficar bom, até eu topar entrar no negócio dela. E hoje ela é minha sócia e somos patrocinadoras juntas do Vasco. Ela entrou em outros times, etc. Que massa! Então, e o mesmo projeto foi negado lá atrás ou foi um outro projeto? Não, é o mesmo projeto que foi pivotado. Porque lá ele tava com cara de movimento, não de negócio. Entendi. Ela não tava preparada para ser um negócio. Entendi. Então muitas vezes o que o empreendedor precisa naquele momento é do não. Carol, que legal, porque assim, o que a gente vê na prática, na maioria das vezes, é muito sim no programa, que vira não depois, por vários motivos.
Sim. Mas esse acho que foi a primeira vez que eu escutei falar de um não no programa que virou assim depois. Você sabe que teve até 3 na minha história ali. Essa é da Deixa Ela Treinar. Teve da Tricô Gigante, que depois me procurou. E assim, putz, ele tava muito nervoso. Ele não conseguiu explicar o negócio dele, não sei o quê. Mas ele faz aquelas mantas trançadas, almofadas, não sei o quê. É um tricô gigante, literalmente. E o negócio é rentável, ele tem uma margem muito boa. Sim. E daí depois eu comecei a mentorar ele e tal. E a gente pegou e entrou na sociedade. Foi muito bacana. E até a Comfort que eu tava te contando agora, de alinhadores dentários, eles, lá, eu falei o seguinte, eu não dei um fechado neles. Eu falei, olha, eu tinha dado um não, eu tinha já saído da situação, e daí depois eu falei assim, cara, mas eu acho que eu tenho 2 pessoas que eu posso te apresentar, que eu posso conversar com você. Se elas quiserem entrar, se elas me derem um feedback, se eu puder ajudar no teu negócio, eu vou entrar. Mas eu deixei muito claro que eu queria só entrar se eu pudesse ajudar. Só que depois conhecendo eles... Mas, putz, eu adorei. São, assim, gêniozinhos, super dedicados e tudo mais. E é muito engraçado dizer, porque olha como o pós, ele ajuda muito. Eles têm que me apresentar o projeto, né? O plano de negócios. Depois, em detalhe, onde a gente vai colocar o dinheiro? Por que a gente vai usar esse dinheiro? E etc. E todo final de ano, todos eles têm que apresentar o que eles vão fazer no ano que vem pra todos. Então, eles aprendem com eles mesmos. Montou uma banca, assim, de... Montei um grupo forte, assim. Então, eles se ajudam muito. E é muito legal, por quê? Porque eles aprendem um com os outros. E os 2, né, que é o Mário e o Alex, eles começaram... Eu lembro que eles viraram assim, Carol, a gente achou que era até pegadinha, cara. Porque a gente é ortodontista, a gente cirurgião dentista, tipo, a gente não manja de plano de negócios. Eu falei, cara, será que a Carol tá fazendo isso? Não, é porque você tem que se esforçar pra fazer. E fizeram uma belezinha, estudaram, aprenderam, tiraram dúvidas e tudo mais. E apresentaram um dos melhores planos, um dos melhores projetos que eu vi. Então, ou seja, a evolução dos empreendedores é o que mais me cativa do programa. Então, assim, e muitas vezes até, Rafa, é legal da gente falar isso, do não, porque eu vi vários vídeos, né, de, ai, tá vendo, todos os Sharks deram não, e o cara deu super certo depois, e não sei o quê. É o que eu mais espero que aconteça. Eu não tô dando não porque eu acho que você vai dar errado. É tipo eu aqui. Tipo Você isso. tomou um não lá. Então, me conta como foi a tua experiência. Cara, foi bem... Segunda temporada que você foi? Não, terceira temporada. A terceira, o Shiba ainda participava. Shiba, Caíto, a Cris e a Camila ainda participavam. Mudou quase que o quadro inteiro, né? Ficou só o Apolinário. E o Apolinário, né? É isso. Ficou só o Apolinário e... Só. E o Caíto. O Caíto ainda tá, né? Não sabemos. Porque não sabe nessa próxima, mas na última ele tava. Pois é. E a gente levou... Tava o Caíto... porque quando você entrou não tava o Semenzato. O Semenzato entrou depois. Quando a gente foi, isso faz um tempo, né? Foi 2017, 2018. A gente não era uma startup. A gente já tava já com um valuation de 20 milhões. E não é o perfil do valuation das empresas que passam pelo Shark, né? A gente criou um projeto... Mas acontece, o Léo Tintas foi com um valuation na lua também. Foi? Pegou 10 milhões do Apolinário. Um case do... Caraca, meu... Tá isso é raro de acontecer. E é legal que ele ficou super famoso. Ele anda na rua, assim, a gente tava dentro do shopping e a galera tira foto com ele o tempo todo, assim. Mesmo? Eu não conheço tava esse eu, Tintas o Apolinário e ele andando. E daí eu e o Apolinário, normal, a galera tira foto, não sei o quê. E o Léo, mesma coisa. A galera tirando foto com ele. Foi bonito de ver. Cara, não sabia. Você sabe que a gente tem um grupo de participantes do Shark Tank, né? Tem um grupo no WhatsApp, Vocês ficam falando mal das pessoas lá? A gente fala mal todo dia. Vocês falam mal dos Sharks? Deixa eu participar. Depois eu te mostro nos bastidores se tem alguma coisa. Eu vou só filtrar Carol pra ver o que tem gente falando. Exatamente. E aí? Mas não Daí como foi sua participação? Você tava contando? Então, a ideia era a gente levar... A gente queria visibilidade. A gente já tava realmente... Não precisava de investimento. A gente não precisava... Seria legal, né? A gente ter a visibilidade junto com a associação de um Shark. Seria legal pra gente. Naquele momento, eu não era tão conhecido assim também. Então não tinha tanta visibilidade. Você não era dançarino do TikTok? Não era dançarino nessa época. Não estava ainda nessa carreira. E aí a gente foi... A gente teve uma prestação legal do pitch, mostrando nosso produto, foi bem legal. Que na época a gente levou a Premia Pão, que era a franquia que a gente tinha. Até hoje eu tenho sócios que tocam e tal, mas esse foi o meu primeiro projeto. E a gente foi altamente criticado. Aquele que tem mídia na... Isso. Ah, legal. Eu acho que eu vi. A gente foi... Tu viu, né, o programa? Todos. Deve ter visto Manchete, alguma coisa assim. Não, eu vi todos os episódios, né? Pra entrar no Shark, eu fiquei maratonando. Sério? Então você me viu lá. Eu vi. Só que você não deve ter reconhecido. Com certeza, né? Eu tava com cabelo diferente, barba diferente também. Então a gente levou esse projeto, valuation de 20 milhões, pedido de 1 milhão por 5%, né? Acho que foi basicamente isso. E a gente foi altamente criticado pelo modelo pelo produto em si.
pela mídia. Né? Uma crítica da qual não fazia muito sentido, porque a gente sempre bate na tecla, né? Mídia, no saquinho de pão sempre vai existir. A mídia digital, ela vai convergir, é uma soma. Né? O mercado de publicidade, você tem que enxergar que é tudo somado, não existe o melhor ou o pior. 1000%. É. As pessoas acham que a bola da vez é digital. Vai todo mundo pro digital, esquece. Exatamente. Aí nunca mais faz presencial. E eu acredito no híbrido, inclusive pro educacional. Pois é. Hoje, eu acho que o conceito, a conscientização do omnichannel, desse trabalho offline, do online, o online ajuda offline e vice-versa. Sim. Tá muito mais difundido. Mas lá atrás, sei lá, 4, 5 anos atrás, o digital tava bombando, tava no comecinho e bombando. E aí a gente foi muito pegado nessa área, assim, sabe? E como a pedida foi alta, a galera foi dizendo não. No final, a Apolinário falou assim, olha, talvez o que o pessoal tenha falado aqui não faça muito sentido pra vocês, eu até investiria, mas se vocês pedirem muito alto, não sei o que, não dá pra negociar, porque tem uma regra lá, né, que não dá pra negociar. A gente não pode mudar o valor, a gente pode mudar o percentual. Por exemplo, se eu acho que não vale 20 o teu valuation, ou que eu vou... Às vezes não é nem o não vale, até é uma correção de fala aqui, tá? Porque lá não é um valuation tradicional. Eu bato muito nessa tecla, é o famoso smart money. Sim. Então é assim, beleza, você vale 20 milhões, mas eu também tenho um valor. E a minha rede de contatos também tem um valor. Então, se eu vou trabalhar no teu negócio, se eu só vou colocar dinheiro e rezar pra você dar certo, é uma coisa. Se eu vou trabalhar no teu negócio e falar assim, eu tenho todos os contatos das padarias aqui, eu tenho contato aqui das empresas, eu tenho uma agência aqui por trás que poderia estar vendendo a mídia pra você, pronto. Rafael, você tem outro negócio agora. Total. Entendeu? Então, ou seja, eu tô colocando a minha rede de contatos de 18 anos trabalhando na vida. Sim. 35 que a gente empreende, né? Porque nasce meio fazendo networking já, né? Então, ou seja, você tá colocando toda a tua rede de contatos à disposição daquele empreendedor. Então, quando a gente pede um percentual maior, é com essa finalidade de tentar ajustar para ficar confortável. Falar, cara, tô colocando 1 milhão pra você, mas eu vou ter metade do trabalho que você vai ter. Sim. Então, eu preciso ter 50%. Eu só não posso mexer no valor. No valor pedido. Exato. No valuation, eu não posso falar assim, beleza, tá 5%, eu vou te dar aqui... eu quero 10%, mas eu quero te dar 500 mil. Não posso. Exato. Eu posso falar, eu quero 10%, eu quero 20%, 30%, coisa do tipo. Sim. E você não teve uma proposta de aumentar o percentual? Não, então, não. A gente já foi não logo de cara. Isso, já foi no não, a gente pode... o Apolinário falou, a gente poderia até mexer aqui e tal, não sei o quê, mas não pra agora. A gente saiu com uma resposta que a gente queria, que era o não. A gente queria o não. E... Você queria visibilidade, então. Visibilidade, total. Olha que malandrinho. Vocês estão vendo isso? Produção do Shark Tank Brasil. Protejam nós, Sharks, desses empreendedores que ficam ali, ó, querendo só marketing. Não, mas faz parte do jogo. Porque pra você virar Shark, você também quer marketing. Tem muito marketing. Puta, todo mundo dá ali muito mais quer. trabalho. Todo mundo ali quer. E você sabe que pra mim, eu pensei muito se eu ia aceitar esse convite, né? Porque ganhar dinheiro e ser anônimo é a melhor coisa que acontece na vida de alguém, gente. Mas tu já tava na internet antes? Já tava. Então já tinha alunos e tudo mais. Mas eu tinha alunos, né? Então, e os alunos já são fãs do meu trabalho, porque afinal eles aprendem a ganhar dinheiro. Sim. Como que vai... Não, mas além de aluno, tu tava na rede social? Tu tava assim, ativa? Não, tava na rede social e já apareci, mas sei lá, já tinha 150 mil seguidores, alguma coisa. Então já tava grande. E já tinha as pessoas que me reconheciam e tal, mas do mercado financeiro ou que aprendiam a investir. É outra pegada. Você traz um outro estourar público. a bolha. Tu queria furar a bolha. Não, na verdade, assim, eu fui convidada, né, e não esperava. Na verdade, falaram sobre o Shark pra mim há 10 anos. Eu tinha 20 e poucos anos, gravava vídeo. Nossa, deveria estar no Shark. O Shark não tava no Brasil ainda. Sim. Aí eu fiquei lisonjeado. Eu falei assim, cara, uma piveta que você tá falando que eu deveria ser Shark. Puta, maravilhoso. Aí, beleza. Aí o Shark veio pro Brasil, ninguém sabia que eu existia, não me convidaram. Aí eu comecei a palestrar muito aqui em São Paulo, até por causa também de ter entrado no instituto e outros lugares, e tem pouca mulher no mercado financeiro, então eu sou convidada o tempo todo. E daí eu comecei a palestrar muito, e daí umas pessoas foram me conhecendo, e daí a Fabi Sade, sempre cito ela me entrevistou por Mulheres Positivas. E ela pegou e falou, Carol, eu adorei a tua história e tudo mais, e eu sempre recomendo umas mulheres pro Shark e recomendei você. Aí eu falei, tá bom, obrigada, né? Mas, tipo assim, nem achei Tu achou que não ia rolar? Daí, tipo, passou um tempo, no meio da pandemia, eles marcaram uma entrevista comigo. Eu brinco que eu fiz 2 entrevistas na minha vida. Eu fiz uma entrevista na faculdade, não me julguem, pra me livrar de uma matéria da faculdade, mas eu tinha que passar no processo seletivo. A minha faculdade era muito boa, porque ela te treinava para conseguir o emprego de verdade. Tipo, conseguir passar no processo seletivo. Sim. Só que daí, eu já tava empreendendo no mercado financeiro. Eu não queria ir para uma empresa, né? Uma multinacional, que era o que todo mundo ia. Sim. E daí, eu peguei e passei na entrevista pra me livrar da matéria. Aí tive que pedir desculpa pros diretores. A gente sabe que tem uma lista de espera. Tinha um monte de gente boa ali atrás também esperando. Mas eu tive que ligar. Eu liguei pros diretores que iam me contratar, pedir desculpas, etc. Ia trabalhar na área de supply chain.
E a segunda entrevista que eu fiz na vida foi do Shark, que é uma entrevista. E no meio da pandemia era online. Então, e assim, um monte de gente que eu nunca vi na vida, os diretores, não sei o que, pá, fazendo um monte de pergunta, assim, você vai, se você entrar no Shark, você vai ser competitiva, e não sei o quê, e como que você lida com isso, como você lida com aquilo, blá. É típica pergunta de entrevista mesmo, né? Você tava sentindo ali... Não, e assim, parece o Shark, porque é um massacre, assim, de pergunta. Eu falei, caraca, meu. Aí fui fazer entrevista, isso começou em março, eu fui ter mais umas 2 ou 3 entrevistas, e a gente só foi gravar em setembro ou outubro, a minha primeira temporada, porque tava no meio da pandemia, então eu não sabia quando ia ser. Sim. Não podia contar pra ninguém que eu estava fazendo o processo. É tipo Big Brother. Eu não sabia que era, exato, se eu ia ser como convidada, meia cadeira, uma cadeira inteira, eu não sabia o que ia acontecer, literalmente. E daí eu tinha que refletir sobre isso. Eu queria também essa exposição. É muito bom, não vou falar que não. Mas tem também o outro lado. Que assim, tem muita gente que passou pelo Shark, por exemplo, e que os comentários podem ser positivos ou negativos. Você tá se expondo ali. Sim. Então as pessoas podem gostar de você ou não, né? Então, e a gente não tem nenhum controle sobre a edição. Por exemplo, aqui a gente tem um pouco, né? Tipo, você tem controle do seu próprio podcast. Total. Então, ou seja, você consegue editar do jeito que você quiser. Você fala, puta, eu falei uma coisa que não deveria pra Carol, eu vou cortar. Sim. E lá é o mais interessante ainda, porque ele é muito curto, né? A gente vai fazer um monte de perguntas e não todas vão pro ar. Sim. E muitas vezes a gente fala assim, putz, Rafael, eu adorei teu negócio, fiz isso, não sei o que, não. Você dá um baita argumento e você fala assim, mas a gente tem que falar, tô fora. E o tô fora é muito pesado, né? Então assim... E às vezes só vai eu tô fora. Então, né? Exato, ele corta e tô fora. Parece que eu fui super grossa com a pessoa, né? Ah, mas esse tipo de edição, ela ainda te favorece. Tipo, de alguma forma, eles preservam os Sharks. Porque eles querem passar a mensagem, a imagem de que os Sharks, eles são realmente os donos da verdade de alguma forma. Essa é a mensagem que o reality traz. Mas daí você tomou os nãos lá e daí isso foi bom, então o negócio cresceu, a visibilidade na verdade, aumentou. não foi bom, foi terrível. Ah, é? Perdi cliente, perdi negócio. Sério? Passei 2 semanas de depressão em casa. Você queria um não e daí você, putz. Tipo, eu tenho toda uma história... pela culatra. Eu tenho toda a história da jornada do Está herói. Corrigido, de gente. Então não vão para fazer marketing, porque vocês tomarem não, vocês vão perder cliente. Dica de ouro de Rafael aqui, hein? Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu utilizei Rafael, esse me não. ajuda, meu. Não, é porque você ainda tá na metade da história. Vai lá. Eu usei esse não a meu favor. Depois eu sou Pivotou convidado. tudo. Não, pivotei tudo. Não só do negócio. Na verdade, esquece. Não pivotei nada. O negócio continuou o mesmo. Sim. Mas aproveitei o não e essa história de fracasso pra me alavancar com storytelling. Legal. Então, e que isso é muito bom. Eu já tava começando no YouTube, então, sim, fiz alguns vídeos falando sobre isso. Os vídeos deram muito bem. Claro. Né, falando meio que dos bastidores e tal. O meu react da minha participação foi bem legal. E sou convidado para participar do podcast do Thiago Nigro, Primocast. E aí o Nigro lá pega a ficha dele, ele chega de moletom e tal, não sei o que, de manhã para gravar comigo. Aquela sandália dele, né? E ele pega o papel e fala, Rafael Matos, eu da Premia Ponto, não sei o que, Shark Tank, participou do Shark Tank. Eu participei, mas vamos deixar abaixo, né? Era um momento para mim de... terrível, né? Assim, na minha história. Mas eu não gostava de comentar. Ele, não, bora, sejam muito bem-vindos a mais um Primocast. Rafa, conta aí pra mim como é que foi a participação no Shark Tank. Foi bem assim. E aí eu contei todos os detalhes, tal, do negócio e tal. E da história dos bastidores, das edições e do como o meu negócio cresceu. Cara, foi uma loucura, porque depois, quando esse episódio foi pro ar... Porque um dos mais aclamados no Shark americano é o cara que tomou os nãos. E ele vendeu pra Amazon depois, que é aquela campainha. E o cara sentou na cadeira do Shark depois. Mas você sabe que essa é a minha visão? Então... Essa é a minha visão. Você quer já virar Shark. Mas no ano que vem eu vou estar lá sentado do teu lado. Cara, e você sabe que o que eu mais quero, na verdade, é que as pessoas virem Shark. É isso. Então, quando eu falo que eu quero participar do programa, eu falei, cara, você tem que participar como Shark. Você tem que focar nisso. Porque significa, que você vai ajudar um monte de gente, que você vai investir em um monte de gente. Sim. E o caso dele, eu esqueci o nome dele agora, mas ele... Também esqueci. Esqueci até o nome da empresa dele, mas ela era... Ring é o nome da empresa dele. Ring é hoje, né? Porque o nome da empresa mudou. Não, acho que sempre foi. Não foi? Não, acho que não mudou. Sei. Agora, é interessante que qual tipo de Shark ele virou? Ele virou o Shark que dá oportunidade pra quem, tipo, ali ninguém quer. Sim. Então, assim, quanto mais problemático e não sei o que, mais ele ajuda ali. Eu acho que eu tenho pela muito empatia, desse perfil. Né? Então, eu acho que eu vou muito... Porque, assim, vamos lá, mercado financeiro, eu já ganho dinheiro. Pra eu entrar num negócio, eu tenho que gostar da pessoa. Eu tenho que realmente ver qual é a transformação que ela quer
trazer na sociedade. Sim. Por isso que eu gosto muito quando a empresa vem com esse estilo de escalar. Por exemplo, a gente falou um pouco aqui rapidamente, mas que eu gosto muito de franquia também. Porque, por exemplo, franquia nada mais é do que a pessoa poder empreender com você. Olha como você tá fazendo bem para outras pessoas. Porque é muito arriscado as pessoas acharem que empreender é sair montando CNPJ. É o maior erro que você pode cometer. Então comece empreendendo onde você tá, sendo um intraempreendedor, trazendo ideias, crescendo faturamento, diminuindo custo. Depois você pode montar uma franquia. Aí, por fim, você deveria montar um CNPJ. Mas todo mundo faz o contrário. Pega o pezinho e coloca lá no último degrau da escada. Sim. Aí acaba se machucando. E de uma forma desnecessária. Aí que veio, Rafa, a minha tese ali, Nato, no Shark. Que é justamente de olhar coisas que possam... Pô, mais pessoas vão poder ganhar dinheiro com você? A gente vai poder montar, sei lá, um programa de afiliados, ou de representantes, ou de franqueados, ou de... Então, assim, por exemplo, o caso, que é bem legal também, que passou pelo Shark, que é a Arizona. A Arizona, ela é uma defumadora de carne. E daí, a menina, tipo, né, a Tati e o Rogério, eles criaram a defumadora porque ela manja pra caramba disso. Ela se especializou nos Estados Unidos, ela veio pro Brasil, ela fazia eventos. As defumadoras eram feias e pesadas. Aí ela criou uma versão que é bem mais leve, que você bota no teu apartamento, na tua casa. Defumadora é um linda, equipamento mesmo de cozinha, né? É um equipamento, ela desenvolveu o equipamento, olha que gênio. Doméstico. E que você pode... Também tem uma versão grande, mais industrial, ou pra grandes eventos, etc. Exato. Tá. Só que o que ela desenvolveu também uma técnica que no lugar da costela levar 8 horas... Leva 4. Não sei se você gosta de costela, mas eu sou viciada. Muito bom, sim. Tirei tudo da minha vida, mas não tirei a costela. Então, ou seja, 4 horas. E daí, maravilhoso, né? Então, ou seja... Só que daí, quando ela montou o negócio, eu percebi que ela tinha uma veia mais educacional, ela dava treinamentos, etc. Cara, vamos montar isso para as pessoas que compram uma máquina também poderem representar. Então, vender também a carne e essas pessoas poderem ter um negócio. Então, o cara poder empreender. E a Arizona virou Entre Brasas. Esse é um erro que ela cometeu. Ela não tinha feito certo do registro da marca. E daí ela perdeu, entre aspas, essa visibilidade. Não é que perdeu, teve que explicar que uma marca vira outra, né? Então, ou seja, você gasta uma energia com isso, você gasta grana com isso, etc. Sim. Mas eu até achei que foi melhor porque o nome Entre Brasas ficou mais óbvio, né, pra mim. Então, ou seja, Entre Brasas, você já sabe que é um churrasco, que vai ter alguma coisa ali. E é muito bacana, porque ela foi pivotando. Então, assim, e isso partiu de uma mentoria interna que a gente fez ali. Depois que você investiu nela. Depois que eu investi. Então, ela foi lá pra vender a máquina. E hoje a gente tem um negócio educacional e que tem representação. Cara, mas e que daí você tem um impacto na vida de um monte de gente. Sim. Então, assim, isso é muito legal. O mesmo caso foi a Filma Eu agora. Tive uma reunião com eles, uma belezinha, os meninos estão voando. Eles fizeram câmera que vai nas quadras de beach tênis, de futebol e etc. Essa foi um episódio bem emocionante, porque eu disputei ali com o Caíto pra eles, né? E eu sou, assim, depois eu vejo as gravações, eu falo, cara, eu sou muito sincero. Você fica se assistindo? Não, a gente só assiste quando vai ao ar, você sabia disso? Ah, eu sabia. Então, não tem essa de, o Shark recebe antes. Não, a gente recebe junto com vocês. Uhum. Então, ou seja, eu nem lembro mais o que eu falei, né? E eu falo, assim, putz, a gente grava 6 pitches, 7 pitches. Não, a gente grava 6, 7 pitches por dia, você até esquece que você tá gravando. Sim. Aí você faz uns comentários, você faz um comentário baixinho ali pro Apolinário, você acha que ninguém tá escutando, não vai né? pegar. E daí eles botam aquela frase, assim. E daí desse do filme foi muito engraçado, que eles falaram, a gente pode pensar, conversar com o nosso terceiro sócio. Eu falei... Claro, voltando e me escolhendo, pode fazer o que você quiser. Então, assim, eu saio com umas, assim, eu falo, cara, não precisa falar isso, mas tudo bem. Deu certo, né? E daí eu pego e disputo com eles, e eles fazem essa câmera, e eles cortam. Então, você fez um lance legal, eles vão lá e cortam você aperta um botão, né? Então, desse lance legal que você fez um golaço. Você quer registrar esse momento. Sim. Você aperta um botão e ele faz um videozinho pra você postar nas suas redes sociais. É genial. Cara, que irado. E daí, a gente avançou já. Eu falei, cara, mas você já pensou em transmitir esses torneios? Aí eles, pô, legal. E já pensou em depois do jogo ter a famosa resenha? Porque eu queria ver meus lances legais, brincar com os amigos, né? Falar, pô, tá vendo? Ó o golaço que eu fiz em cima de você. A gente gosta dessa. Uhum. Ó o passe ruim que você fez. Então, aí até resgatamos. Eu não lembro qual programa que era, mas se era Fantástico ou se era... Não lembro qual o programa, mas que tinha o Bola Cheia, o Bola Murcha. Sim, lembro. Então a gente resgatou essa votação, sim, e não sei o quê. Uhum. Então, assim, já virou outro negócio. E agora eles têm uma rede de afiliados. Porque um monte de gente quer representar eles na cidade. Sim. E daí eles montaram a plataforma deles, porque um dos sócios é de tecnologia.
E isso faz uma grande diferença. Tá. Ele é de programação. Então, ou seja, é assim, você começa a ver que todos os negócios, eu provoco eles pós-Shark, se eles não forem voltados pra, assim, de alguma forma ajudar outras pessoas a empreender com eles, como que a gente pode estar? Como que você pode ajudar as pessoas a ganharem dinheiro com você? Então, não só de trazer benefício ou entretenimento, mas no caso ali, eles também estão ajudando as quadras. A gente tá movimentando agora para as quadras que tem a câmera. Isso eles já tinham feito. Criar um selo, né? Como se fosse identificação. O vídeo, né? Então, por exemplo, você pega e vai na minha quadra. Então, você pode patrocinar o vídeo da minha quadra. Então, ou seja, a tua empresa, a tua marca pode colocar o logo nesse vídeo que os atletas, né, que os jogadores ali vão postar nas redes sociais. Vão postar. Então, automaticamente, a plataforma dele já permite isso. Sim. Então, vai lá e, de uma forma simples, coloca o logo que você quiser, a empresa que você quiser. O que ele fez com isso? Ele zerou o custo da quadra, porque a quadra paga uma mensalidade pro Filma Eu. Ele acabou de zerar o custo porque ele permitiu que a empresa venda a publicidade. E daí virou uma empresa de mídia. Então, ou seja, agora você vai poder patrocinar as quadras que você quiser. Você fala assim, cara, eu tenho interesse na região de São Paulo. Aí você vê ali na plataforma quais são as quadras de São Paulo e você vai poder colocar os anúncios onde você quer. Então, ou seja, é outro business que vai avançando. É outro business. Carol, eu queria muito começar a falar sobre isso contigo, porque eu tenho esse olhar também, de olhar para um negócio e ver vários negócios dentro de um. Sabe, nas minhas mentorias, nos meus conselhos, eu bato muito nessa tecla, porque eu fiz vários negócios dentro de um, aproveitando uma expertise, lançando no mercado, pegando o braço, spin-offando ele, vendo o mercado de um mesmo produto que eu não atendia, explorando esse novo mercado. E ao longo da minha trajetória, eu fui fazendo essas mexidas e eu vi que dentro de um negocinho pequenininho lá atrás, eu consegui transformar num grande ecossistema que hoje impacta muita gente e que fatura muito mais do que aquele lá atrás. E muitas vezes você precisa desse olhar externo, né? De um mentor, no teu caso, como Shark também, como investidora, sócia e mentora dessa turma, eles enxergaram vários negócios dentro de um. E aí você falou algumas coisas aqui, por exemplo, eu transformei um negócio que era um negócio de produção de vídeo em um negócio de mídia. Né? A Atomo, transformei o negócio da Atomo, que era um negócio de investimento em uma escola. Exato. Ou seja, todo negócio tem o potencial de ter vários negócios dentro de um. Né? Como é que que tipos de negócios hoje, quando você para olhar, que tipos de braços você automaticamente já enxerga para ajudar nessa escala? Porque, de certa forma, é um processo de pensar em escala. Sim. Pensar em impactar mais pessoas. Pra você impactar mais pessoas, toda empresa tem que ter um braço educacional. Todo mundo educa alguma coisa. Você educa seus colaboradores, você educa o mercado, você educa. Né? Então, por exemplo, a Intelbras tem educação, a Filma Eu tem educação. A gente também tá gravando um conteúdo para as pessoas aprenderem a jogar melhor. E até com os lances que estão registrados. Mas olha o banco de dados que existe ali. É gigante, ouro. Né? Então, assim, até avançando para curadoria, né? Olheiro, o famoso olheiro, você não precisa mais. Eles estavam mostrando agora com inteligência artificial. Você tem como mapear o tempo que você percorreu ali no campo, a velocidade do teu chute, a força. Olha quantas informações você tem. Isso é maravilhoso. Você vai montar um time. Você fala, meu Deus, o Rafael tem que jogar aqui, esse daqui ali. Meu, maravilhoso. A tecnologia, acho que facilitando a vida. Coisas que só existiam profissionalmente, né? Os grandes times têm isso, mas você, amador, não, né? Então, ou seja, você consegue fazer isso e se divertir com isso. O que eu acho que toda empresa, ela precisa olhar é para esse braço educacional. Como que você educa? Eu acho que é o primeiro passo. Então, por exemplo, um restaurante. O restaurante também educa. Então, ou seja, você educa, inclusive, seus clientes do que qual é o estilo do restaurante? Qual é a proposta do restaurante? Qual o tipo de alimentação você espera dentro daquele restaurante? É até curioso de dizer, eu estou montando um restaurante. Você fez uma pergunta e eu comecei a aprender muito sobre o mercado de restaurantes. Você tá montando um restaurante do zero, Carol? Tô montando com uma pessoa que entende muito de restaurante. Tá. Tem só 60 aqui em São Paulo. Tá. E daí, que é o Marcelo, maravilhoso. Somos sócios agora. Por quê? Porque eu peguei, depois das minhas investidas no Shark, eu vi a necessidade de fazer dois movimentos. O primeiro, a aceleradora, né? E o CSC, que é o Centro de Serviço Compartilhado. Sim. E daí fui trazendo pessoas boas, né, pro meu time, etc. E daí eu queria isso fisicamente, né, porque é outra pegada. E outra, tem muitas empresas, igual você fez o seu movimento agora de mudar de Recife pra cá, né, tudo acaba acontecendo em São Paulo, né, então os grandes negócios acabam acontecendo aqui, os meus melhores contatos estão aqui, as reuniões, a facilidade, etc. Então eu queria trazer eles pra cá, né, então são vários de vários lugares. Mas não a empresa inteira, mas porque o custo de São Paulo é muito caro. A minha empresa mesmo, a sede da Atom, é em Sorocaba. Então, ou seja, também você tem que pensar pela qualidade do seu time. O seu time tem que viver bem, tem que ganhar dinheiro e tem que
morar perto. Agora você fala, cara, vou montar um centro de atendimento gigantesco em São Paulo. O cara vai gastar 1 hora pra chegar, 1 hora pra ir embora, ele vai chegar mal-humorado, ele vai embora mal-humorado. Sorocaba, as pessoas, pra atravessar a cidade levam 15 minutos. Então, ou seja, muito melhor. Então, não importa muito onde ele mora. Mas voltando, aí montei, achei o prédio ideal pra fazer isso. É um prédio que eu peguei ali na Avenida Europa. São 3 andares, 1.500 metros quadrados. No primeiro andar, aí vai ser o restaurante pra negócios. Porque eu também comecei a observar que eu ia nos restaurantes e foi um insight de um grande amigo meu, Ney, beijo pra você, maravilhoso, que ele é dono do Habib's, né, o Ney, e ele é o fundador de um grupo que chama Irmãos de Talheres, que eu faço parte. Tá. Que é um grupo de empresários, donos de restaurantes, que se juntaram, inclusive, na pandemia, para poder fortalecer o setor, que é gigantesco. Sim. E ele também é presidente do sindicato, então, ou seja, ele tem muita clareza sobre isso, e daí conversando, ele falou, Carol, por que você não monta no primeiro andar um restaurante para negócios? Porque a gente se encontra o tempo todo em restaurantes para fazer uma reunião, e não tem nada mais gostoso do que você falar de negócios comendo e bebendo, né? Então, ou seja, o papo melhora, vai, vamos combinar, Rafa? Total. Vamos tá tomar faltando aqui um camarão, tá faltando um chopp, tá faltando... Vamos tomar um café da manhã, putz, um croissant quentinho, uma mimosa, já não dá uma diferença no seu dia? No meu caso é batata doce com frango, mas... Então, ou seja, você tem ali como explorar um pouco disso, né? Sim. E o ambiente certo. E daí falou, cara, tem muita coisa que acontece em São Paulo no almoço e no happy hour, no jantar. Mas tem poucas coisas no café da manhã. Então, você já tá, eu brinco que eu não convido, eu convoco, você já tá convocado aí pra falar num dia no café da manhã. Que então, legal. no café da manhã, a gente vai ter vários temas diferentes. Um dia falando de marketing, outro sobre tributário, outro sobre outros negócios. Então, é muito legal de falar desse ecossistema. E daí você perguntou do restaurante. Sim. Eu fui agora pra Nova York, um bate-volta maluco, vou passar um final de semana com os meus sócios pra poder pegar referências do que a gente queria e do que a gente não queria. E pra gente poder montar qual é o conceito. O prédio inteiro, ele é um conceito mais moderno, então ele tem muita referência a Nova York, que é essa praticidade, ele é bonito, mas ele é acelerado, etc. Sim. Mas principalmente que tudo tem que ser bom. Então você não pode ter um ambiente muito bacana para um treinamento e você ter lá um ambiente muito ruim pra comer. Então, ou seja, você tem que, de fato, eles têm que se conversar. E daí, como ficou esse prédio? No segundo andar, é a aceleradora, propriamente dita, e daí tem vários estúdios lá para podcast, para as pessoas gravarem, tirarem foto. Porque toda empresa precisa estar no online, ela precisa gerar conteúdo. E daí... Um espaço de coworking também, para os fundadores poderem Exato. vir. Aí eles têm um espaço lá e eles podem deixar os produtos, vai fazer uma reunião, leva seus produtos, cara, isso etc. É muito bom. Por exemplo, também sou sócio da Bee Craftsman, que é uma mochila de couro. Eles têm mochilas, eles têm vários produtos, mas eu sou super fã das mochilas. Eles começaram fazendo para videomaker, com todas as divisórias. Os compartimentos, né? Que legal. Meu, e assim, ele me impressionou quando ele foi no Shark. Ele falou assim, a garantia é eterna. Eu falei, como que a garantia é eterna, cara? É ele mesmo? falou, não, a gente garante que você não vai ter problema com a nossa mochila, não sei o que. E se você tiver qualquer problema, a gente conserta e tudo mais. E o cara jogou a mochila, assim, tipo, no meio do coisa, pra mostrar que é realmente a durabilidade. E a gente já provocou eles, não sei se eu posso dar spoiler aqui, mas eles já estão fazendo uma linha de malas, que eu senti também a necessidade. Falou, cara, eu viajo o tempo todo, não tem mala bonita. E não sei o que, né? Sempre as mesmas. Blá, blá. E eles criaram e estão avançando nessa linha. A gente foi pra linha mais executiva. Então eles saíram eles estão, né, obviamente, são muito fortes hoje com os videomakers. Sim. Mas eles foram pra lá. Mas pensa, eles não têm um showroom em São Paulo. Então, ou seja, eles precisam de um espaço para ter um showroom, para as pessoas conhecerem a marca, etc. E lá vai estar circulando um monte de empresários. Vai ser aberto, né, no caso. Aberto, um monte de empresários. Então, ou seja, e o restaurante vai chamar, o restaurante vai puxar. Isso. E no último andar, uma sala de treinamentos, porque já tem muitos masterminds acontecendo. Por exemplo, eu mesmo, para reunir. No começo era fácil, né? Eu tinha 10 na primeira temporada. Agora com mais de 40 e cada um tem sócio, tem alguém que eles querem levar, porque eu faço treinamento pra eles uma vez por ano, pelo menos, e agora a gente vai mudar pra 2 vezes por ano. A gente se junta e daí eles passam 3 dias imersos comigo. Muito então bom. A gente fez nosso próprio grupinho ali de mastermind. E daí eu trago convidados, pessoas pra falarem de coisas que eles estão apanhando às vezes pra fazer, né? Vou olhando quais são as maiores dificuldades que eles têm e é uma oportunidade deles se conectarem. Deles se conhecerem melhor, pra eles fazerem negócio entre eles, como já tá acontecendo. Então, putz, eu tô fazendo pra tal coisa, o que você tá fazendo aí? Nossa, você tá com esse contato, eu não posso entrar também? A Laganesh, por exemplo, é a pasta de amendoim, né? Eles são muito fortes no varejo, eles estão em mais de 1000 pontos, mas eles podem estar em mais pontos. Apresentei pessoas pra eles que podem estar em outros pontos. Ó, tem um projeto de pasta de amendoim incrível, que depois eu quero falar contigo, que tá virando franquia. E eu tô encabeçando alguns sócios também, celebridades pra entrar. Depois eu quero conversar contigo, tá? Legal. Tem que falar com esse pessoal da Laganesh. São muito bons, hein? E zero açúcar, proteína altíssima. Sim, vegano, né? Então, maravilhoso. É, muito bom.
Então, ou seja, no final do dia, eu acho que é esse olhar, né, Rafa? De ecossistema. De ecossistema. O que você tá criando é um prédio de ecossistema. E daí você fala assim, por exemplo, até essa reunião com o Filma foi muito interessante, porque você sempre vai ter concorrente. Depois que eles criaram e eles foram pro Shark, teve um monte de gente que tentou montar. E daí tem algumas empresas que estão pequenininhas e eles até estavam contando que eles estavam abordando os clientes deles, falando assim, cara, eu sou um Filma Eu melhorado, eu sou um Filma Eu, isso aqui, né, abordando os clientes deles. E os clientes deles defendendo eles. Por quê? Porque eles criaram um ecossistema. A gente tá fazendo agora mentoria pros donos das quadras, comigo. Então, ou seja, eles estão levando pro ecossistema deles o conhecimento que eu tô levando para eles. Para ajudar essas quadras a terem uma gestão melhor. Então, ou seja, não é sobre comprar uma câmera. Sim. Não é sobre ter uma plataforma. É sobre como que você fideliza a pessoa do outro lado, porque você entende as necessidades que elas têm. E você pode vender mais coisas para ela. Você fala, cara, você é um dono de uma quadra. O que mais eu posso te ajudar aqui? Eu posso ter um CFO compartilhado, por exemplo, para todas as quadras, porque são pequenininhas? Lindo. Porque elas não têm como pagar um grande cara de finanças? Ou será que a gente pode ter um marketing compartilhado? Ou será que a gente pode criar ali uma comunidade onde elas trocam ideias? Ou, o que você fez? Como que foi teu torneio? A gente colocou agora também na plataforma para vender os ingressos dos torneios. Porque se o cara passa muito tempo na plataforma, compra também ingresso. Então, eu acho que no final do dia é sobre isso. É sobre como que você cria um ecossistema dentro da tua empresa para as pessoas, os seus clientes comprarem mais vezes de você. Fidelizarem ao máximo. E você aumenta seu ticket. Isso é uma coisa inteligentíssima, porque você aumenta teu faturamento. E você tá fidelizando, porque você tá escutando ele. Não é empurrar. Eu vou vender mais coisas pro Rafa. Esse é um pensamento tão atrasado. Rafa, o que você tá precisando? Se eu criar isso te atende? Então, ou seja, Carol. Cara, você fica feliz. Cara, você acabou de criar na minha mente as estratégias de fidelização em camadas. Você falou várias coisas aí, na minha mente eu fui construindo. Quer aprender a fidelizar cliente? Primeira camada, trabalha sentimento de comunidade. É isso aí. Bota eles num grupo que tem problemas em comum. Você fez isso, você falou isso em diversos aspectos. Dentro do teu mastermind, dentro dessa questão das redes de beat e tal. Então, primeira camada de fidelização. Comunidade, faz eles pertencerem ao grupo. O sentimento de pertencimento é muito forte, faz com que eles retenham, né, o teu serviço, né, a tua proposta, muito maior do que qualquer outra proposta concorrente que vem de fora. Segunda camada, educação. Aí onde também você consegue fidelizar bastante. Porque se você sabe das dores, reconhece as dores, se você entende daquele assunto, ou se você consegue pelo menos promover, você pode nem entender 100% daquele assunto, mas promover essa educação para ser a ponte de quem entende e quem precisa daquela educação, acabou. Camada de educação. Podendo agregar valor, né, gratuitamente. Tipo assim, agora eu vou disponibilizar uma plataforma de educação para os meus clientes aqui gratuita. Ótimo, maravilha. Como o iFood está fazendo, por exemplo. O iFood já entendeu, eles estão investindo em educação pesadamente. Hoje, os estabelecimentos parceiros do iFood têm uma plataforma gigante lá dentro de educacional que eles aprendem a vender mais no delivery, a gerir mais os seus negócios. E todo mundo tem que ter isso. E daí, aí que veio esse insight para montar o Shark School. Porque eu falo assim, cara, todo mundo tá me chamando pra falar sobre empreendedorismo, pra eu ensinar o que eu tô fazendo com as minhas investidas. Inclusive, em todas as minhas palestras eu coloco um slide com elas, com as investidas, e ainda falo... E aí vira um ecossistema gigante, né? Você deve mostrar e daí eu falo pra eles, tirem fotos, sigam nas redes sociais por dois motivos. Legal. Primeiro, porque você vai ver cases, então igual eu dei o exemplo aqui, por exemplo, da Arizona, que mudou pra Intelbras, pra você não cometer os mesmos erros, pra você se inspirar nos acertos também, você aprender o que eles fizeram. Nossa, pivotou, então a gente quer publicar tudo isso que a gente tá fazendo. E segundo também é, obviamente, para eu ter o payback do investimento, né? Então, ou seja, sigam, comprem, etc. Brincadeiras à parte, eu acho que é muito legal de dizer que eu comecei a ver a necessidade de formar empreendedores e vou corrigir aqui. Empreendedorismo não é montar CNPJ. Então, empreendedorismo é justamente você ter uma mentalidade empreendedora, né? Então, e vamos lá, o que você mais quer é contratar pessoas colaboradoras. E não funcionários. Você não quer o cara que tá 10 para 6, ele tá na porta do escritório pra ir embora e ele só executa o que você manda e... Não, você quer pessoas que colaborem e que pensem como um todo. Esse é um novo movimento. Sim. E daí a gente criou o Shark School, né? Foi aí até uma iniciativa, foi muito curioso. Eu tenho uma amiga que mora em Sydney e quando eu entrei no Shark, ela falou, Carol, eu fiquei muito feliz com você entrar no Shark. Você conhece o Shark School? Eu falei, Shark School? Falei, aqui na Austrália tem Shark School. Aí eu descobri que só existia na Austrália. É mesmo? Aí é forte o Shark Tank na Austrália? É muito forte, não? Não, em 40 países, na verdade, forte o Shark. Eu sei, mas assim, tem países que devem ser muito mais forte que outros, né? Em todos os países ele tem muita presença, né? Sim. Nos Estados Unidos eu acho que é o mais forte de todos, mas na Austrália também eles têm muita mentalidade empreendedora.
E aqui no Brasil a gente ainda gasta muito tempo assistindo realities de outras gringos, coisas. É. Não é nem de gringo. Eu tô falando de, por exemplo, um Big Brother da vida do que no lugar do Shark, né? Então, ou seja, as pessoas ainda têm não têm esse hábito muito do empreendedorismo. Mas é muito legal de dizer que mudou muito, né? Então, assim, falando do Shark School, aí eu peguei e negociei com a Sony pra ter a bandeira Shark, a gente montou um método e daí colocou em prática. Tipo um curso de ADM melhorado, então na prática você aprender como você entende finanças, marketing, vendas, todas as áreas de uma empresa, com cases reais, então com os cases do programa também. Muito bom. Então não só, muitas pessoas me mandam assim, Carol, qual é o pitch perfeito? Gente, pitch é uma partinha do negócio. Você tem que saber as respostas ali, você tem que entregar resultado depois, etc. É muito mais do que isso. Sim. Inclusive, em Harvard, né, tava comentando, tem um curso para CEOs em Harvard, que eles pegam o programa Shark Tank, o americano, para ensinar você a fazer as perguntas certas. Então, como que você explora aquele tempo que você tem com aquela pessoa, aquela reunião, aquele negócio que você está fazendo, para você poder entregar mais valor. E daí a gente trouxe toda essa mentalidade para o Shark School. E a gente começou com um MBA, né? Pessoas que queiram ali se formar, que profissionalizar. Então você se forma num business leader, um líder de negócios. Mas é um curso de MBA mesmo. Um curso de MBA. MEC se você não tiver, exato, se você não tiver ainda um ensino superior, você pode só fazer o curso, daí você não tem o certificado de MBA, mas você 18 meses. 18 meses, etc, Muito com os legal. cases, mentorias ao vivo, etc. Sim. Então é muito bacana porque a pessoa se especializa nisso. E já tá disponível, Carol? Já tá disponível. Quem quiser participar, já pode participar. Muito tem que legal. ver quando que é a próxima turma, né? Não sei quando que a gente vai. É por turmas, então. É por turmas, até pra você poder conviver com os seus colegas, né? Então Mas você é online? é online e a gente vai fazer alguns encontros presenciais. Então, muito legal. Ó. E é muito legal porque, além de você aprender, você sai dali fazendo conexões. É um belo de um network, porque as pessoas estão vibrando na mesma frequência que você, ou tem negócios complementares a você, ou você quer uma oportunidade de trabalhar num negócio. Teve um aluno na primeira turma que a gente fez ali para até validar, né, entender se todo mundo tava gostando e aprendendo. E ele falou, eu entrei no curso porque eu vi, você tá com 40 e poucas empresas, eu quero me dedicar a aprender para eu trabalhar nas suas empresas, eu quero empreender com você. E isso é o que eu mais quero, porque eu tenho vagas em todas as minhas empresas e eu não encontro esses bons profissionais. E não só eu, né? Eu tenho conversado muito com as prefeituras, muito com o governo, porque a gente montou um projeto de educação financeira para entrar de graça nas escolas públicas, que é um desenho animado, Sim. E daí a reclamação deles é sempre a mesma. Temos vagas, mas a gente não consegue preencher essas vagas porque as pessoas não têm as habilidades. Isso. Então, o Shark School ele foi criado com esse intuito de aprimorar e as pessoas poderem aprender. E olha que legal, Rafa, de contar. Depois que o Casimiro começou a reagir ao Shark Tank, o público mais novo começou a assistir o Shark. Isso é muito bom. Que massa. Eu tô muito feliz com isso, porque eu fui no aniversário da minha sobrinha de 15 anos. No ano passado, ela fez 14, na festa dela eu já tirei foto com um monte de amiguinho dela. Esse ano, de novo, eles quiseram tirar foto, não sei o que, né? E um dos amigos dela ficou lá me mostrando o site dele pra, tipo, me pedir uma mentoria ali. Ô, tia Carol, o que você acha disso? Eu tô fazendo aquilo, não sei o que. Ela tem 15 anos. Então, ou seja, é nisso que eu acredito. Se a gente educar, quanto mais cedo a gente educar, melhor. Então, ou seja, eu acho que toda empresa tem essa responsabilidade, inclusive de começar a bonificar, a dar bolsa para estudantes quando eles estão ainda na escola, no colégio. Sim. Olha que movimento maravilhoso que você pode fazer. Você fala, cara, tá faltando pessoas para minha empresa. Se tá faltando hoje, no futuro vai faltar ainda mais. Então, qual é o movimento que você vai fazer para educar ou para ajudar a tua região, a sua cidade? Então, de repente, ou claro, você pode fazer uma parceria, levar o Shark School pra lá, você pode dar bolsa pra alguém, você pode incentivar o estudo de alguém, plantar essa sementinha. Por isso que eu acredito tanto na educação. Cara, eu acho que reforça ainda mais essa responsabilidade que nós empreendedores temos em enxergar a nossa empresa como uma empresa de educação, como uma escola. Eu fiz um movimento muito similar. Eu montei um MBA voltado para marketing digital e expansão de franquias, um MBA muito específico. Por quê? Primeiro porque eu tenho essa dor latente, eu tenho uma aceleradora de franquias, que hoje faz a expansão de várias marcas conhecidas no Brasil, e eu tenho uma dor gigante de encontrar gente qualificada no mercado. Eu tenho que desenvolver todo mundo do absoluto zero. Sim. Não existe esse profissional pronto. Até porque a gente está falando de um mercado muito nichado, né? Expansão, franquias, digital para franquias. Sim. E o que a gente fez? Cara, preciso formar gente, então vou criar uma escola de MBA.
E, de certa forma, também ajudar o mercado, porque quando a gente abre para o mercado, acho que a gente tem que crescer e contribuir de alguma forma, né, Carol? Não adianta a gente só pensar em escola pra gente. E dentro do franchising temos um grande case que é a McDonald's. A McDonald's, ela tem uma, não sei se você sabe, uma escola chamada Escola do Hambúrguer, que é a Hamburger University. Eles têm 8 no mundo inteiro. Aqui em Alphaville tem a única da América Latina, e eles não são escola para você fritar hambúrguer e tal. É escola de gestão, de liderança, é gigante, é um prédio gigante aqui do lado. E eles oferecem curso para fora também. Ou seja, qualquer pessoa do mundo pode fazer um curso da McDonald's, porque a McDonald's entendeu que muito mais do que ser uma empresa de hambúrguer, eles são uma empresa de educação que precisa educar franqueado, funcionário de franqueado, colaborador interno, gente do mundo inteiro e gente de fora. Pô, eles são conhecidos como a marca amiga do primeiro emprego, né? Porque tem esse olhar, né, de poder e você sabe que embarcar todo mundo pessoas. Tem que passar por essa experiência de trabalhar num restaurante? Eu até Você já trabalhou no restaurante, não? E olha, eu como já voluntária. Mesmo? Eu peguei e tem uma festa em Piracicaba que chama Festa das Nações Unidas. E uma amiga minha na faculdade, a mãe dela criou, né, os pais ali, a Casa do Amor Fraterno, e que cuida de crianças. Que legal. E eles aproveitavam essa festa para montar um restaurante inteirinho voluntário. Eles ganhavam todos os mantimentos, até o copo, o prato, tudo. Sim. E daí, com a grana que eles faziam no restaurante, eles conseguiam manter a casa quase o ano todo. Era muito legal o projeto. E daí ela me convidou no meu primeiro ano de faculdade. Eu passei aí, eu acho que fui uns 4, 5 anos seguidos. E daí eu trabalhava de garçonete nesse restaurante. A gente ia todo impecável, de salto, não sei o quê, porque até pra vender mais pro cliente, né? A gente queria que ele comprasse mais vinhos, mais pratos, comprasse sobremesa e tudo mais. Porque quanto mais faturamento, mais a gente ia ajudar as crianças. E daí eu trabalhava... Cara, é uma baita experiência legal. Porque o fato de você servir... E olha só, pra mim foi um grande desafio, porque eu sou meio atrapalhada, né? Então, ou seja, daí de salto ainda, quase que eu caí com fundi de óleo na mão. Putz, Nossa porque senhora. tinha um deck, tinha um furinho do deck, né? Sim. E eu tava de salto fino. Então, ou seja, engatou ali, pronto, já era, né? E eu quase caí com o óleo ali. Putz, mas enfim, aprendi muito sobre isso. Mas eu trabalhei também nas lojas do shopping da minha mãe. E trabalhar atrás do balcão, gente, ensina muito. Principalmente em loja de criança de shopping. Por quê? Porque a mãe, primeiro de tudo, nem toda mãe vai cuidar direitinho da criança ali dentro da loja, né? E a criança meio terrorista acaba quase quebrando tudo na casa, ali na loja. Quase derruba a vitrine, não sei o quê. É o meu dia a dia, né? Então, aí... Você sabe muito bem como funciona. Aí, ainda, tipo, roupa de criança sempre é conjuntinho, tem um monte de peça. E daí você tem que mostrar essas peças. Você desmonta a loja inteira, aí a pessoa olha pra tua cara e fala assim, vou dar uma voltinha, daqui a pouco... Você quer morrer. Você quer morrer. Então, assim, você aprende a tomar não, você aprende a ter paciência, você aprende a olhar... Você não pode ter preguiça, porque você só vai vender se você mostrar. Você só vai vender se tiver paciência, se a criança for lá provar, se você cuidar bem da criança, cuidar bem da mãe e tudo mais. Mas foi uma ótima experiência, eu adorava. É uma escola de humanização, uma escola... Todo mundo tem que passar por isso. Aprender Inclusive, a ser você sabe que eu tenho uma grande amiga que é a Patrícia Moraes, né? Ela é a CEO da Unbox, que são os investimentos da Luísa Trajano. Sim. E elas são sócias. E é muito bacana. Ela botou o filho dela pra trabalhar na Swift, nas férias. Falou, cara, você tem que ter... Ela tem grana, tipo, super bem sucedida. Falou, não, você não vai crescer aqui já montando empresa, não sei o que, né? Não, você vai trabalhar atrás do balcão. Ensina muito. Então, eu acho que todo mundo tem que passar por essa experiência. Eu tô vendo como que a gente quer fazer isso dentro do nosso restaurante. De permitir que tenha pelo menos 1 ou 2, óbvio, senão o serviço vai ficar, né, meio conturbado ali. Mas de ter sempre algumas pessoas ali aprendendo. Que tenha um bottom de, tipo assim, em treinamento, então um trabalho voluntário, e a galera já vai ter uma expectativa diferente, né? Exato, mas essa experiência é muito legal. Eu acho que todo mundo tem que passar por ela e faz parte do aprendizado sobre empreendedorismo. E daí entra um outro ponto, Rafa. Quando eu entrei nesse nicho que eu não esperava estar, eu comecei a olhar... O Ney tava me contando, acho que eram 15 mil vagas abertas voltadas para restaurantes hoje em São Paulo. Então, ou seja, e por que não estão formando? E daí eu comecei a ver que dá para criar um método disso... Com esse meu sócio Marcelo, eu chego pra todos os colaboradores dele e pergunto, você nasceu assim ou é treinamento? Porque eu nunca vi, cara. Todo restaurante que eu piso dele é muito bom o atendimento. Qual é a marca?
ele tem várias empresas, né? Ele tem o Nino, ele tem a Casaria. O Casaria, pra mim, é um dos meus prediletos aqui em São Paulo. Casaria, tem aqui. Ele é desde o café da manhã até o jantar. Massa. O nome do nosso restaurante ainda não vou divulgar. A gente e vai inaugurar quando, já sabe? O prédio todo inaugura quando? Uns 4, 5 meses. A gente tá em reforma agora. Então, é muito bacana que, assim, você começa a ver que no final do dia é tudo educação. Sim. E você fala, cara, e não tem nada mais prazeroso do que vocês criar uma escola para as pessoas de fato serem boas no final. Porque tem muita escola para você ter um certificado. Tem muita escola, tem muito curso, tem muito treinamento, tem muita mentoria. Só certificado. Você vai tentar contratar as pessoas hoje, elas são formadas, mas elas não têm habilidades. E elas não têm uma habilidade maravilhosa que precisa ter, que é comportamental. Então, ou seja, que também é uma coisa que eu me preocupo muito. Dentro da Ato, a gente tem uma psicóloga, uma performance coach. A gente tem nossa própria Wendy, sabe, do Billions? Sim. Então a gente tem a nossa própria Wendy. Ela mora em Nova York, inclusive, há 18 anos. Que massa. E a Priscila é maravilhosa. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas perdem dinheiro, não é por causa de falta de conhecimento. Comprar barato e vender caro, todo mundo sabe fazer. Mas por que as pessoas às vezes perdem? Pelo emocional. Porque elas têm você ensina, por exemplo, franqueado passa por isso também, né? Total. Você fala assim, cara, é assim, ó. É só seguir. Afinal, você pegou uma franquia, você entende que você tem conhecimento, que aquela marca já tem conhecimento do que funciona e do que não funciona. Sim. Aí o cara vai falar e fala assim, na minha cidade é diferente, Rafa, por isso eu vou fazer desse jeito. Uhum. Aí toma na cabeça. Daí quando não toma na cabeça, daí pronto. Daí começa a questionar tudo que tá fazendo, desaprende. Isso. Né? E o emocional pesa muito. Então, também acho que da educação mais importante é a saúde mental, é do comportamento, é de desenvolver as habilidades. E daí tem até um teste muito legal que a gente aplica, que chama ADV. Ele é um DISC melhorado. Uma parte dele é o DISC. Mas ele... Por que é um DISC melhorado? De perfil comportamental também. Ele gera 78 páginas sobre você. Nossa, eu vou te mandar. Senhora. É ótimo pra você, inclusive, poder analisar o perfil do seu franqueado. Sim. Por quê? Ele mostra quais são suas habilidades naturais e como você está. Por exemplo, eu sou naturalmente influenciadora, mas eu estou mais do que eu sou. Pela exposição que eu tô tendo, pelas mídias, pelo meu cargo dentro da Atom, etc. O que isso pode ocasionar? Distorção, essa distorção, né, de quem você é no natural para como você está adaptando isso, pode gerar ansiedade, frustração, depressão. E ele mapeia isso. Então você consegue ver, inclusive, se as pessoas, né, tipo, seu time ou se você mesmo. Eu acho que é importante usar para você mesmo. Se você muitas vezes tá deprimido, mas por quê? Porque você tá tendo uma distorção. Você é uma pessoa super cautelosa, mas você tá adaptando e você não tá sendo. Porque você trabalha numa empresa que a galera muda o negócio o tempo todo, ou toma risco. Ou seja, você não combina com risco, você é o cara da cautela. Então, ou seja, isso é muito importante, porque ninguém ensinou a gente a fazer isso. Ensina você a falar assim, cara, foca nisso daqui que dá dinheiro, não é? Sim. Mas você é feliz nisso? Você gosta disso? Você tem habilidade pra isso? São perguntas essenciais pra qualquer coisa que você for fazer na vida. Cara, muito legal. Vocês desenvolveram isso aí do zero ou não? Não, é um teste que já existe nos Estados Unidos há algum tempo. A gente ADV. fez ADV. Vocês adaptaram. Aí a gente tem, o que é o grande diferencial? E tem uma devolutiva com a Priscila. Sim. De mais ou menos 1h30, 2 horas, pra você se conhecer. Perfeito. E esse teste, inclusive, eu conheci ele é muito utilizado pra casais. Porque você para de querer mudar o outro. Então você entende passa a quem é o entender, Rafael, aceitar quem eu sou. e se moldar. Exatamente. Perfeito. Cara, isso então, é tão quanto legal. mais você se conhece, você quer ter sucesso dentro de uma empresa, é isso. Sim. Eu tava ontem com o governador Zema e eu tava falando sobre educação em Minas Gerais e eu tava falando desse teste. Porque, imagina, que é já um movimento que a gente tá fazendo agora de colocar tecnologia envolvida nisso, porque se a gente começar a mapear as habilidades e como as pessoas são, você até monta a sala de aula melhor. Por quê? Porque se você tiver uma sala de aula que só todo mundo é comunicador, vira uma bagunça. Porque todo mundo fala o tempo todo, você não tem a pessoa que dá o exemplo. Faz total sentido. Então, ou seja, você divide melhor as salas, a disposição da sala, quem vai sentar do lado de quem. A empresa, eu olho muito isso. O feedback que você vai dar, né? Ou seja, o retorno das provas, das notas, a forma que você vai abordar. A gente tá usando isso agora dentro da Atom, você falou muito bem, pra colocar as pessoas, porque a gente gosta muito desse espaço, né, aberto. Sim. Então, a minha sala é vidro, todo mundo tá me vendo o tempo todo, todo mundo consegue falar comigo e do teu lado também. Sim. Então, putz, o financeiro tá aqui, onde que tá o marketing, onde que tá o editor. Então, essa distribuição também ela é essencial, né? Então, pra você conseguir... E quem senta do lado de quem, né? Então, putz, a energia dessa pessoa é super alta, essa daqui é muito baixa. Nossa senhora. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Agora que você falou, pra mim faz todo sentido, porque eu sempre utilizei o DISC da vida pra... Contratar gente. Não só contratar também, pra dar feedback. Sim.
E também pra encaixar a pessoa no lugar certo, assim, mas em termos de posições. Mas, cara, pensando em quem vai estar do lado de quem, né? Os grupos que a gente vai formar, cara, nunca E vai tinha além, pensado. Rafa. Eu gostei muito desse teste porque, assim, essa pessoa é desse jeito, mas ela pode estar adaptando. Então, ela tá sendo uma pessoa que ela não é. Ou seja, um nível de estresse alto, né? Pressão. Ela tá super estressada. Então, Sim. tem como você mapear, e daí é o avanço que a gente tá fazendo agora, de um termômetro de como que tá a saúde da tua empresa. Sim. Porque muitas vezes você fala assim, do nada a pessoa pegou e teve uma crise? Não, não é do nada. Mas ela nunca trouxe isso, né? Mesmo porque a gente é educado a fazer isso. Você não traz esse problema pra empresa. Segura até o máximo. Ó, da porta pra frente é a tua vida profissional. Sim. Da porta de lá pra trás é a tua vida pessoal e não traz problema pra empresa. Mas, cara, você já viu alguém que tá cheio de problema em casa performar bem? Não rola. Não rola. Então, ou seja, tipo, putz, tem casos de pessoas, óbvio, que ela precisa ter algum boleto pra pagar pra ela se movimentar, né? Mas não é o ideal, cara. Ela em algum momento buga. Então, ou seja, como que você pode mapear isso antes? Porque a gente perde grandes talentos pelo comportamento que eles têm e porque a gente não prestou atenção. A gente não teve esse detalhe. E é impossível um líder conseguir ver todo mundo, se tá bem o tempo todo. Sim. Então, o ideal, inclusive, é um teste que a gente também tá fazendo um piloto agora, vai começar um piloto, que eu tô muito animada, nas escolas públicas e nas empresas, para fazer 5 perguntinhas antes de você começar a sua jornada e 5 perguntinhas na hora que você termina. Só para você começar a filtrar. Por quê? Porque se eu te perguntar, você tá feliz? Você tá feliz hoje? Tá perguntando agora? Tô. Então, provavelmente, pode ser que você esteja com um monte de problema, mas você nunca vai responder diferente, ainda mais numa gravação. Aham. Então, ou seja, não é só perguntar. E uma pessoa perguntando pra outra, muitas vezes você não quer falar sobre isso. Então é mais fácil você responder, tá tudo bem. Ou o contrário, né? A pessoa pega e começa a fazer terapia com aquela pessoa que não é preparada pra isso. Então, quando você pega e coloca perguntas e você não tá julgando, então eu não tô ali pra ver o dado do Rafael, mas eu tô ali pra mapear se as pessoas aqui dentro estão bem, se elas estão felizes, etc. E a gente vai começar esse trabalho dentro das salas de aula. Porque aumentou muito os casos, que é bem triste de falar, de suicídios com jovens. Então, por quê? Porque a gente tá perdendo esse tato. É verdade. Então, a gente precisa fazer coisas que conseguem mapear. E olha só, né? Quanta tecnologia a gente já tem e a gente ainda não mapeia o comportamento humano. Que loucura, né? Muito louco. E olha que a gente começou a falar de investimento, Shark Tank, negócios, escala, educação, e agora a gente foi para comportamento, porque no final do dia tudo gira em torno de pessoas, né, cara? É impressionante. A gente tá em quanto tempo de podcast? Já foi uma hora, Deus. Né? O tempo passa muito rápido, Carol. Cara, prazerzaço ter você aqui. Eu queria que você passasse pra galera uma última mensagem final, né? Pra quem tá em casa e empreende e talvez esteja na dúvida se vale a pena continuar, ou que não empreende, talvez esteja na dúvida se vale a pena começar a empreender. Você que é uma empreendedora de grande referência pra nós todos. E eu achei incrível, assim, sentar contigo 1h10, ver você falar de tantas coisas legais, não, né, falar de uma coisa só, falar de tantas coisas legais, ao mesmo tempo falar de causas sociais, ao mesmo tempo falar de futuro, falar das crianças, ao mesmo tempo falar de propósito e falar também desse teu ecossistema, né? Eu acho que eu nunca me deparei numa conversa com o Shark, até mesmo numa entrevista como essa, e ter escutado tanto das empresas investidas. Ou seja, você faz questão de realmente ajudar, de realmente trazer para perto, de realmente mencionar de alguma forma essa turma que são hoje teus sócios, e dá pra ver no teu olho que você quer ajudar eles a crescer, né? Então, parabéns aí pela essa atitude, Carol. Poxa, eu fico feliz de escutar isso, né? E realmente, eu sou apaixonada por essas parcerias que eu firmei no Shark. São sócios, né? São pessoas que eu estou convivendo e eu quero que elas deem muito certo. E, poxa, hoje eu sou abordado por um monte de empresa para fazer publi da vida, né? Publicidade, para fazer algum tipo de ação e etc. E eu não vou falar dos meus investidos, dos meus sócios, das pessoas dentro de casa. Cara, eu até provoco eles. Eu falo assim, me usem mais, olha minha rede social. É verdade. Então, por exemplo, da mochila, a gente fez um vídeo agora super bacana, porque eu falei pra ele, cara, você tem um zíper aqui que você tira o note pra passar no raio-x, que é mais fácil do que as outras mochilas. Sim. Eu adorei. Então são coisas que é uma coisa que eu vejo, que eu uso, que eu acredito, né? E esse acho que um ponto bem importante. Eu só entro em negócios que eu uso e que eu acredito. Mas tu consegue perceber na prática que tu, dentro de todos os Sharks ali, talvez seja uma das que mais se envolve, de fato, dentro dos negócios? Bom, daí você não me coloca numa saia justa, Rafael! Não, é sério, assim, o fato de você ter montado um prédio
pensando nesse ecossistema, ter montado um CSC, ter criado esses eventos de mentoria, que é uma vez por ano, agora vai ser 2 vezes por ano. De sentar no podcast, passar 1 hora e falar, acho que você falou de uns 5, 6 aqui. Sim. Ou seja, cara, você de fato se preocupa e pensa neles. É verdade. Assim, não quero comparar com os outros Sharks, né? Eu acho que cada pode um comparar, tem... pode comparar. Não, assim, eu acho que muito legal de dizer que todo mundo que tá lá tem muita competência para ser um belo de um Shark e fazer uma mudança na vida do empreendedor. As pessoas têm perfis diferentes. Eu sou muito mais daquela que cobra muito. Então você pega, o Apolinário ele também dá muito suporte, mas ele fala isso nas entrevistas dele. Você tem que me demandar, me fala o que você precisa. Sim. E daí você vai ter minha presença, você ter minha participação e etc. O Semenzato, a mesma coisa, mas todos eles montaram uma estrutura por trás. Alguns, né, assim, no meu caso, eu vi essa necessidade, vi também uma oportunidade, porque tem outros negócios que vão passar por lá. Então vai criando um ecossistema. E eu gosto muito de educação. Então acho que veio a calhar por causa do meu perfil, né? E do que eu já faço no meu dia a dia como atividade na Atom. Então, assim, são formas diferentes de você ter. Isso é muito legal também. Você precisa encontrar o sócio que mais combina com você. Tem gente que não vai combinar comigo, porque eu vou pegar no pé, porque eu vou falar que você tem que ir na mentoria, porque eu vou chacoalhar você. E tem gente que literalmente quer o investimento e fala assim, cara, desde que eu toco aqui, eu te dou report, eu te dou satisfação de vez em quando. Então, eu acho que também é muito importante de você saber qual tipo de sócio você quer. E que se você combina com ele. E seja honesto com isso. Não tem nenhum problema você falar assim, putz, não combino com esse perfil da Carol. Eu quero um perfil um pouco mais tranquilo aqui, ou eu quero mais esse conhecimento ou aquele. Então, acho que esse é um ponto bem chave da gente falar. Mas o programa, ele tem uma preocupação muito grande de quem eles colocam ali sentado. Então, todo mundo que sentar naquela cadeira pode ter certeza que ele vai agregar na tua vida. Porque não é fácil sentar naquela cadeira. Não é uma cadeira... Você pode ter o maior grana do mundo, que você não vira Shark pela sua grana. Não é pela grana. Você não pode pagar para sentar na cadeira. Sim. Então, ou seja, já me chegaram a perguntar isso. Se eu tinha pagado para entrar no Shark. Não funciona assim. Sim. O que eu mais gosto do Shark é isso. Existe uma curadoria muito forte de colocar só bons empresários e empresários que vão dar o delivery depois. Sim. Então, eles perguntam isso muito na entrevista. Você vai ter tempo para cuidar dos seus sócios? Você vai realmente atender eles? Eles vão ter seu celular? Essas são perguntas que eles fazem. Então, ou seja, porque muitas vezes as pessoas querem a visibilidade de ser um Shark, mas não querem cuidar depois. Então, eles são muito incisivos em relação a isso. Acho que legal. Agora, só pra gente finalizar, Rafa, eu acho que a mensagem final que eu deixo pra quem tá empreendendo, primeiro de tudo, todo mundo tá empreendendo, tá? Então, você tem que empreender aonde você está. Se você trabalha numa empresa, você é um empreendedor, acredite nisso. Se você está no setor público, você também é um empreendedor, você tem que empreender. E empreender é tomar atitudes empreendedoras, é se importar com o final, com o ecossistema, com o faturamento, com o custo, com o processo. É realmente trazer ideias para que aquilo seja melhor, porque todo mundo ganha com isso. Você vai ganhar, que você vai ver resultado, você vai se motivar, você vai realmente ser valorizado. Você quer ganhar mais dinheiro? Entrega mais valor. Traz mais resultado. As pessoas vão te pagar mais. Sim. E elas vão te convidar para ser sócio. Então, quantas pessoas não passam no seu dia a dia e você fala, meu Deus, quero ser sócio dessa pessoa. Sim. Então, pô, ela tá se dedicando e tudo mais, eu quero dar um equity para ela. Inclusive, nesse modelo do restaurante, a gente deixou uma fatia da nossa sociedade, já pensando no stock option, para poder realmente as pessoas que crescerem, que forem se dedicando mais, elas poderem se tornar sócias. Então lembra isso. E empreender, pessoal, é estudar. Você tem que sentar a bunda na cadeira, você tem que estudar, você tem que entender como funciona o ecossistema, e quanto mais você estuda, mais valorizado você vai ser. E não é estudar, liga a aulinha lá e sai e vai tomar café. E simplesmente você aprender a executar. E por fim, mas não menos importante, lembre todos os dias que o seu maior presente ainda chama vida. Então use e abuse desse presente maravilhoso, sendo feliz, tendo orgulho do que você faz. Não se importe em fazer coisas simplesmente que dão dinheiro. Tudo dá dinheiro, desde que você esteja feliz, que você goste do que você está fazendo. E cuidado com essa onda de qual é o meu propósito, eu preciso descobrir. Eu gosto de um livro que eu vou deixar de dica aqui. Comece pelo porquê, Simon Sinek. Então, ou seja, comece pelo porquê, já é maravilhoso para você entender o que você gosta de fazer e por que você tá fazendo o que você tá fazendo. Porque sempre dá tempo de você ter uma vida melhor, mais feliz, mais confortável. Então, no final do dia, é sobre a vida. Muito legal, Carol. Que baita mensagem. Ou seja, vamos se divertir ao longo dessa trajetória, desse passeio que a gente tá fazendo nessa vida, né? E vamos curtir, vamos gerar impacto, vamos levar propósito, vamos empreender na nossa vida, independentemente de onde a gente está. Vamos trazer o protagonismo, não o vitimismo, da gente realmente ser responsável por onde a gente está e por onde a gente quer chegar. Obrigado demais por você ser quem você é e inspirar essa
gama de gente empreendedora aí no mundo inteiro. E a gente se vê nas cadeirinhas do Shark muito em breve. Eu vou estar lá, Carol. Tô esperando você lá. Vou estar lá, hein? Tô esperando você lá, Rafa. Vou torcer todos os dias pra que isso aconteça, porque eu tenho certeza que tem muita gente aí que tá dentro do seu ecossistema que vai se motivar ainda mais a fazer a mesma jornada. Verdade. Então, parabéns. Show! E é isso aí, turminha. Fechamos mais um Franquia Cast, esse episódio incrível com o Carol, cheio de bate-papo rico. Não esquece de seguir a gente aqui no YouTube, no Spotify, curtir esse vídeo e compartilhar com a galera. Um grande abraço e valeu!